queria ser piloto de avião, só que na época que eu queria ser piloto de avião, mulheres não podiam ser piloto, né? E aí eu falei, não, mas esse mundo da aviação me encanta, eu lia muito sobre o assunto, etc. Eu falei, não, eu vou trabalhar na aviação. E aí eu fui contratada para a inauguração do aeroporto de Guarulhos, né, na companhia aérea Varig. E eu corri atrás, me desafiei, paguei meus estudos e eu direcionei toda a minha carreira para essa área, que é o que eu amo fazer, digamos assim. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso podcast aqui para falar com profissionais que inspiram outros profissionais do nosso setor. Agora, né, num episódio bastante especial, diretamente da Intermodal, eu estou aqui com o César Bortolini, que é o CEO da Multisoftware, que vai me ajudar aqui a conduzir esse papo. César, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Marco. Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. Boa. E a gente tem uma convidada muito especial hoje com a gente. Eu estou aqui com Isabel Reis, que é diretora da Azul Cargo Express. Isabel, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigado vocês pelo convite. Vamos bater esse papo. Vamos bem lá. Legal. Isabel, sempre para começar, eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem em 30 segundos. Eu sei que é um desafio, mas vamos lá. Quem que é a Isabel Reis aí? Conta pra gente. Vamos lá, Isabel Reis, eu sou a mãe do Rafael e da Gabriela. Tenho 37 anos de aviação, minha carreira sempre foi pautada na aviação. Eu comecei na área de clientes, já trabalhei em várias companhias aéreas, né? E há 5 ou 6 anos eu estou à frente da unidade de cargas da Azul Linhas Aéreas, né? Que é a Azul Cargo Express. Legal. Que eu gosto muito, bastante desafiador e muita coisa para fazer ainda. Boa. Isabel, bom, você já falou que você tem uma jornada profissional com quase 40 anos de carreira, que assim, já é um número bastante expressivo, né? Mas a minha curiosidade, assim, como é que você ingressou nesse segmento? Como é que a Isabel chegou nessa área de logística no setor aéreo? Como é que foi isso? Bom, eu precisava estudar e ter tempo para pagar minha faculdade, estudar, etc. E aí eu comecei a ver o que me deslumbrava, né? Eu queria ser piloto de avião, só que na época que eu queria ser piloto de avião, mulheres não podiam ser piloto, né? E aí eu falei, não, mas esse mundo da aviação me encanta, eu lia muito sobre o assunto, etc. Eu falei, não, eu vou trabalhar na aviação. E aí eu fui contratada para a inauguração do aeroporto de Guarulhos, né, na companhia aérea Varig. E eu corri atrás, me desafiei, paguei meus estudos e eu direcionei toda a minha carreira para essa área, que é o que eu amo fazer, digamos assim. Legal. E aí, Isabel, nesses anos de carreira, né? Qual que você diria que foi assim a maior mudança que aconteceu no setor que você está? Existe alguma coisa que te chama a atenção lá desde quando você começou até agora? Como é que você vê isso? Gente, eu já passei por tanta coisa, né? Eu comecei na era que era tudo 100% manual. Não tinha sistemas, né? Então, a primeira grande transformação foi essa, né? Foi quando você começou a ter sistemas. Eu, inclusive, dentro da empresa que eu trabalhava, eu fui buscar um sistema fora do Brasil, na Suíça, né? Um sistema fantástico que a gente poderia fazer todos os controles, né? Depois, uma outra grande transformação que eu sofri na minha vida foi quando a primeira empresa que eu trabalhei faliu. Eu falei, gente, eu só sei fazer isso, e agora, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar a estudar, eu fui para um outro mundo, eu estudei logística, eu estudei gestão de pessoas, né? E aí eu trabalhei em outras empresas, eu trabalhei numa empresa também de aviação no exterior, e quando eu voltei para o Brasil, eu vi a empresa nova que estava chegando, que era a Azul. E eu falei, não, eu quero trabalhar nessa empresa, porque ela tem a ver um pouco com a cultura que eu estava acostumada já e o que eu tinha. E algumas pessoas, esse mundo da aviação, ele é grande e ao mesmo tempo ele é pequeno, né? Algumas pessoas que eu já conhecia estavam na Azul, e eu falei, não, eu quero trabalhar na Azul. E eu vim de uma empresa onde eu já era uma diretora júnior, e alguém da Azul me convidou e falou assim, olha, só que é o seguinte, eu só tenho uma vaga aqui para coordenação. Falei, não, tudo bem, você me contrata e eu tenho a responsabilidade de chegar
aonde der para chegar, né. Eu já estava com a minha vida um pouco mais estabilizada, meus filhos já estavam maiores, meu marido já conseguia manter as coisas, então assim, foi uma escolha, né, foi o momento que eu pude fazer uma escolha. E eu tô na Azul desde de que a Azul foi inaugurada. Eu comecei na área de clientes, eu fui contratada para a área de passageiros, área de aeroportos, né? Trabalhei com catering, com handling, trabalhei com a área de cargas, mas na área operacional. E de repente um vice-presidente que eu tive um dia, ele me sondou que ele precisava mudar, né, a área de cargas dentro da Azul, porque tinha um mito de que nós não tínhamos porão de avião para embarcar as coisas, nossos porões eram muito pequenos, então a gente não podia transportar cargas. E eu saí da minha zona de conforto, eu falei, vamos lá, vou comprar esse desafio com você. Né? E assim, eu estou muito feliz, eu acho que eu saí realmente da minha zona de conforto, né? E a gente começou a fazer um trabalho juntos, muito forte, e hoje a gente está onde a gente está, né? Hoje nós somos uma empresa bastante reconhecida aí no transporte de carga aérea. Sem dúvida. E assim, eu já percebi que você diz assim, vou fazer isso, você vai lá e faz, né? Ah, vou. Vou trabalhar no setor aéreo, foi. Vou trabalhar na Azul, foi também, né? É assim. Né? Eu sempre fui muito batalhadora, sempre fui. Eu vim de uma família humilde, né? Digamos assim, uma família de imigrantes. E eu sempre dependeu muito de mim, apesar de ter sempre o apoio 100% da família, mas assim, cara, e eu, como eu falei para vocês, né, eu queria ser piloto, tanto que eu fui a segunda mulher a trabalhar numa área de operações dentro da minha primeira companhia aérea, né? Isso para mim também foi desafiador. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fui liberar um avião para decolar, que era o que eu fazia, era um papel do que a gente chama despacho operacional de voo. O comandante checou tudo que eu fiz, de A a Z. Ele inclusive atrasou a saída do voo, né? Porque o que eu fazia, eu levava a documentação final para ele decolar com o avião. Quanto tem de peso de clientes, de carga, de bagagem, de combustível, de comissaria, para onde o avião vai, como tá. E eu lembro que aquilo, meu uniforme, eu suei meu uniforme inteirinho, gente, se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa errada. E aí foi, né? E aí foi, e a gente foi abrindo caminho para outras pessoas. Legal. Muito bacana. Isabel, e assim, uma curiosidade em relação mais aí à Azul, parte de carga, né? Vocês têm existe um perfil de um cliente que vocês atendem, ou esse perfil é muito variado? Como é que é isso para vocês lá? Bom, hoje o nosso perfil é 100% variado, tá? Apesar do e-commerce é o que tem maior representatividade no nosso negócio hoje, hoje a gente transporta desde pequenos pacotes, eu estou falando pacotes de 400 gramas, 500, 1 quilo, até cargas de grande porte, tá? Isso é permitido por quê? Pelo tamanho das nossas aeronaves, né? Então hoje a gente tem a Azul tem 150 aeronaves, né? Desde de caravans que levam 500 quilos de cargo, ATR, mais ou menos isso também, até o nosso A350, que chega a levar de carga até 15 a 20 toneladas. Né? Então, dependendo do tipo do avião, é o tamanho do pacote que eu posso levar e etc. Então, hoje a gente tem assim, a gente transporta, como eu disse, desde o e-commerce até carga pesada mesmo. A gente transporta peixe, a gente transporta pneu, a gente transporta peças automotivas, a gente transporta medicamentos, a gente está em todos os mercados. Tá? E com essa grande variedade, né, de tipos de transporte, qual que é o principal desafio, Isa, assim, no transporte de cargas, né? Porque a gente percebe que, assim, não tem limites, né? E uma aeronave também pode levar carga pesada, como se comentou. Então, qual que é o principal desafio aí, né, nesse sentido? Todo cliente novo dentro da área de cargas, ele é um projeto. Né? Então a gente tem o que o cliente precisa, qual é a origem, qual é o destino, qual é o tipo de carga. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar desde a embalagem do cliente, né? Um cliente de vinhos, a gente trabalha desde a embalagem, que seja homologada para ser transportada dentro de uma aeronave, até o tipo de container ou de pallet que ele quer mandar. Então, se eu estou falando de uma peça automotiva que pesa
400 quilos, ela não pode ir em qualquer aeronave, né? Então, todo cliente a gente tem que trabalhar, ele começa normalmente embarcando para algumas localidades, para alguns pontos, e isso vai crescendo. E aí o cliente vai nos dando os serviços que ele tem. Então, por exemplo, quando eu comecei na área de carga, que eu estava contando para vocês, a gente trouxe 2 aeronaves 737 full cargueiros, né? Que são aeronaves cargueiras. Só carga. Essas aeronaves, a gente apostou num cliente que fazia um transporte de carga pesada, 10 a 15 toneladas, de Manaus para Campinas, né? E aí a gente começou fazendo esse transporte, depois a gente ampliou, de Campinas a gente distribuía para Recife, para Goiânia, já numa aeronave menor, porque aí a gente já parcializava, né, a carga. E hoje a gente faz frente de loja desse cliente, a gente faz o e-commerce desse cliente, a gente faz o transporte de peças desse cliente. Então, assim, você vai crescendo dentro do cliente de acordo com o seu nível de serviço, né? Essa é uma outra coisa, assim, que para mim como eu sempre fui muito focada em clientes, o nível de serviço é extremamente importante, porque o cliente, você assume um compromisso, né? Então, eu assumo um compromisso com o cliente que eu vou abastecer a loja dele no shopping tal dia, com tal material. Imagina se eu não faço isso, né? Eu estava contando para vocês um cliente que compra um lote de vinhos para uma festa, né? Então, assim, hoje também o nosso SLA, os serviços, a parte de logística, ela é uma área que eu sempre falo que você transportar carga de um terminal de cargas para outro, não é que é simples, mas é mais fácil. Agora, você coletar, fazer a primeira porta a perna, porta, né? fazer o middle mile e fazer o last mile é bem trabalhoso, né? Bom, e vocês fazem isso, né? O porta a porta mesmo. Tem todo. E aí, Isabel, num cenário como o nosso hoje, né, marcado por e-commerce, entregas ultra rápidas e tudo mais, né? E até a gente estava conversando antes, né, do custo, né, que existe talvez um mito do custo de transporte aéreo, não sei o quê. Mas a pergunta é, para esse cenário, o aéreo é uma opção, né? E se sim, para qualquer setor, como é que você vê isso hoje? Bom, vamos lá. Então, hoje, né, a Azul Cargo, hoje nós já fazemos mais de 2.000 cidades no D1 ou no D2. E quando eu falo dessas cidades, eu estou falando de Manaus, eu estou falando de Boa Vista, eu estou falando de Santarém, porque nós temos voos diretos, né? Saindo aqui de São Paulo ou de qualquer outra localidade, a gente tem uma capilaridade enorme. Hoje a Azul atende mais de 150 cidades, né? E a gente faz no D1, no D0, no D2, tudo isso é combinado com o cliente, mas isso é o que realmente faz a diferença hoje, né? É claro que quanto menor o tempo que eu tenho que entregar carga, obviamente que o meu custo ele é um pouquinho maior, até porque eu tenho que manter um SLA, eu tenho algumas coisas para cumprir, mas eu falo, e quem já embarca no aéreo, né, é que tem um pouco de mito, né, gente? Porque assim, se eu consigo entregar, vou dar um exemplo para vocês, vou pegar um exemplo de carga pesada, tá? A gente entrega hortifruti saindo aqui do Ceasa de São Paulo em Manaus, no D1. Então, assim, eu não preciso ter armazenamento, eu tenho na prateleira o produto que o cliente precisa no dia, né? Então, gente, quanto menos eu manuseio uma carga de alto valor agregado, um celular, menos chance de roubo, de quebrar, de perder, né? E se eu fizer isso no D1 ou no D2, eu tiro do rodoviário, eu consigo transportar. Então, tem uma série de vantagens, né? Tudo depende do que o cliente precisa. Se o cliente precisar de um serviço, um serviço um pouco mais, de um custo menor, que eu tenha um pouco mais de prazo, a gente também tem, né? Eu tenho 5 dias, ou 6 dias, ou 7 dias que eu posso esperar esse serviço. Ok, custa um pouco mais barato, né? Então você economiza em armazenamento, você economiza em dano, em violação, roubo, você economiza em manuseio, você economiza numa série de coisas, né? Existe um mito também, não sei, até uma curiosidade também.
É maior frequente que se use o aéreo para longas distâncias ou hoje no curta distância também é utilizado muito aéreo? Então, essa é uma coisa que a gente vem trabalhando, tá? Porque em curtas distâncias, distâncias até 400, 600 quilômetros, a gente tem uma competitividade muito forte com o rodoviário. Né? Porque a aviação, ela é um meio de transporte bastante regulamentado. Então eu preciso ter um tempo para manusear a carga, para preparar a carga, para embarcar a carga, para ela estar disponível embaixo da aeronave para ser carregada. E muitas vezes você encosta o caminhão, carrega e vai para Curitiba, né? Então a gente está trabalhando também nesses tempos que a gente tem, tempos e movimentos, para a gente ser competitivo. Então, hoje a Azul, por exemplo, ela de Campinas, ela deve estar decolando uns 17 voos para Curitiba. Eu tenho que encher esses porões, né? Senão, quando sai porão vazio, perdi dinheiro. Então, a gente vem trabalhando nesses horários de corte, em como eu posso já sair do cliente com a informação de qual é o peso, quanto vai ter, que tipo de carga é, o que eu estou fazendo. Então, eu já transporto isso para a minha área operacional, eles já consideram, já chega, já embarca, então a gente vem trabalhando nisso. Mas, realmente, quando o cliente começa, ele quer primeiro norte, nordeste e centro-oeste, sempre. Legal. Mas, assim, uma curiosidade mesmo. Então, quando eu pego um voo da Azul lá em Campinas, Você é está muito sentado provável em cima de um monte de carga. todos os voos tem um monte de carga lá. Sim. Ah, que legal. Sim. Boa. Tá bom. Isabel, e tem, assim, a gente está aqui numa feira, pessoal lançando um monte de coisa, enfim, né? Alguma coisa que o setor aéreo aí que vocês estão vendo de muita novidade que vai acontecer aí para o próximo ano, para esse ano, alguma coisa assim? O que você está vendo aí de inovação que vocês estão trazendo? Então, a gente, como a gente está muito focado nessa área de e-commerce ou de carga paletizada, você sempre tem que ter inovação, né? Então, a gente está trabalhando muito no tracking, na informação para o cliente, na roteirização do last mile. A gente está trabalhando nos nossos processos eu estava contando para vocês que toda a carga que eu embarco, eu preciso de uma minuta, né, contratual. Então a gente está trabalhando nisso já é totalmente eletrônico, a gente está trabalhando em paperless, né? Hoje a gente tem uma regulamentação com relação a Cefaz, etc., que muitos ainda querem o papel, então a gente está tirando isso de paperless, etc. É assim, gente, é um mercado muito dinâmico. Se você não acompanhar, né, as logs da vida, você fica para trás. Então, sempre tem que ter inovação, sempre tem que estar trabalhando esses pontos. E a gente trouxe bastante disso para a feira. Joia. Isabel, agora falando especificamente da Azul, né? O que o mercado pode esperar da companhia para 23 aí? Alguma mudança muito drástica? Como é que tá? Então, gente, como eu estava falando para vocês, né, a Azul ela já opera 150 aeroportos, então a gente até o final do ano a gente vai ter novos aeroportos no doméstico abertos. A gente vai começar uma operação para Paris com o nosso A350, né? Eu acho que vai ser um marco, né? A gente já opera Lisboa, Fort Lauderdale, Orlando, a gente já opera Montevidéu, etc. Mas o Paris também vai ser um marco, porque não só para o mundo de passageiros, que o brasileiro adora, né? A França adora Paris, e a Azul vai muito nessa linha, sabe? Para onde o brasileiro precisa ir ou gosta de ir. Né? Então, o Paris, claro que teve uma série de coisas que a gente levou em conta, mas ele está vindo porque é um dos segundo destinos que os clientes mais gostam. E na área de cargas, para mim, vai ser ótimo, porque eu vou estar mais centralizada ainda dentro da Europa. Né? Hoje a gente já tem representantes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na África, e que isso tudo se conecta e você traz carga para o Brasil ou você entrega lá. Então, quanto mais centralizado na Europa, melhor a gente vai estar. Boa. Tá? Agora eu queria saber da Isabel, assim, quais são os próximos desafios da Isabel? Profissionais, pessoais, como é que é essa? Bom, gente, em termos profissionais, né, é literalmente encher todos os porões de carga da Azul, né?
Esse é um fato, porque assim, nós ainda temos muito espaço nos nossos porões. E no avião de passageiros, como a pergunta, né, que isso é bom, Bel? Isso é porque eu o meu valor que vai ali dentro é só para agregar na receita, né? Então, isso é muito bom. A segunda coisa, assim, em termos pessoais, como eu comentei com vocês, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Minha filha se forma em medicina esse ano, então eu Olha só. acho que para mim é uma Uma conquista, vitória, como sem eu disse dúvida. para vocês, né? Meu filho já está formado e também trabalha na área da aviação. Trabalha numa empresa americana, ele é broker de peças de avião, né? Legal. E acho que é isso, eu não me vejo parada, apesar de eu ter muitos anos de aviação, eu sempre brinco que eu preciso continuar trabalhando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito aberta à inovação, né? Minha equipe é tem um mix gigante de pessoas, de tipo, de idade, de gênero, do que for, né? E eu acho que é isso que traz a equidade, que traz a igualdade, que traz o que você precisa. Eu queria comentar que hoje a Azul ela é a empresa que mais atende toda a área da Amazônia. Então, hoje a gente tem 14 destinos dentro da área da Amazônia. A gente faz entregas para todas essas localidades. Você imagina que alguém tem uma cidade lá que chama-se São Gabriel da Cachoeira, que pode ter um celular que nós temos aqui, que eu posso comprar, ele pode ter no dia Ah, seguinte, né? Então, acho que isso é gratificante, sem né? dúvida. Eu estou numa fase assim da minha vida que eu olho muito para essas coisas, né? Para o meu legado, formação de pessoas, inclusive o meu VP não, hoje ele é meu presidente, o meu CEO, eles cobram muito, né? Bel, você tem que formar pessoas, você tem que contar da sua história, deixar o seu legado. Eu acho que esse é meu maior legado, é a minha história como profissional e como pessoa, que está sempre muito juntos, E né? a gente percebe que sempre se desafiando, né, Isa? É Sempre, impressionante. Parabéns pela sempre. história. Muito Se a bom. Isabel falar, eu vou fazer aquilo lá, você pode saber que ela vai Pode fazer. acreditar. Eu sou bastante persistente, né? Enfim, mas assim, eu tenho uma equipe, apesar de eu ser uma unidade de negócios dentro da Azul, todas as diretorias me apoiam 100%, desde a área de manutenção, porque meus aviões têm que voar, não pode quebrar, né? Nós somos a empresa mais pontual do mundo, né? Isso é um trabalho conjunto de todas as diretorias, de todo mundo que está dentro da Azul. Então, as diretorias, a gente se mistura marketing, comunicação, enfim, eu tenho muita entrada nas áreas para que eles possam me ajudar e fazer o que eu preciso que seja feito. Imagina-se que todo esse back office, né, na aviação, ela é muito mais criterioso do que em outros segmentos, né? Porque afinal, né, a gente está com um avião, né? Sim, sim, Então, não. Segurança é o nosso valor número 1, né? E a gente não abre mão disso. Na dúvida, a gente não embarca, a gente analisa, a gente pede documentação. Gente, é impressionante, porque vocês sabiam que fio de cabelo é considerado dangerous good porque pode pegar fogo? Sério? Né? Então, os clientes não sabem disso, né? Então, cada vez mais a gente precisa divulgar. Cada aparelho de celular que eu transporto como carga, eu preciso informar para o comandante, né? E às vezes Nossa. eu falo, gente, mas quantos aparelhos celulares os clientes não estão levando? Pois Mas é. porque isso é considerado dangerous good, tá? Então, gente, assim, segurança, isso, gente, a bordo é uma bomba relógio, né? Então, qualquer coisa de pressão, e às vezes o desconhecimento que faz com que as coisas aconteçam. Então, assim, todas as nossas lojas que são espalhadas pelo Brasil, eles são nossos representantes exclusivos, mas eles são altamente formados por nós, todos regulamentados por nós, auditados por nós, e eles não podem ter nenhum problema relacionado à segurança. A gente é intolerante, não tem conversa. Se eles tiverem algum problema relacionado à segurança de voo, a gente fecha a loja. Muito bom. Isabel, foi um prazer te conhecer aqui. Igualmente. Obrigado pela tua presença, de compartilhar aí toda essa tua história de sucesso, né, com o nosso público todo. César, obrigado aí pela tua companhia. obrigado vocês. Muito bacana. Aprendi muito aqui. Muito obrigado, Isabel. Obrigada, É um prazer estar aqui gente. com vocês. É isso. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição.
Valeu. Um abraço. Pessoal, Obrigada. a gente vai encerrando aqui mais um episódio do NS TechCast, direto da Intermodal, com episódios super especiais. Espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Isa.